Agradecemos a todos que têm estado estudando a palavra de Deus conosco, né, cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, graças damos a Ti pelas bênçãos, pela oportunidade que nos dá a cada dia. Deus Santo Espírito esteja conosco. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é um tema muito importante para todos nós, que vai tratar sobre a questão da morte, né? E a questão de como também o pecado entrou no mundo. São conceitos, né, que vai dizer, é verdade, não é verdade, né? Aí vai depender, né, como diz a Bíblia, da sua fé. E o que é fé? Primeiro você tem que ouvir o que a Bíblia revela, né, sobre o assunto. E depois você vai ter que tomar uma decisão, né? Essa decisão que você vai tomar, né, você vai depender da compreensão que você tem do assunto, né? Então eu espero que você possa entender bem o assunto para poder compreender a verdade, né? É importante a gente buscar a verdade. Então o tema fala sobre vida e morte. O plano original de Deus é que Deus nos criou para ter vida. E vida também é eterna. Não é vida eterna no sentido que a gente vai ter uma vida independente de Deus, né? Mas uma vida com a existência de Deus, né? Que Deus é o único ser eterno. Deus não manteria em nós essa vida para sempre. Mas dentro desse plano, Deus também decidiu que nós fôssemos criados, né, com livre-arbítrio, né? Assim como Deus tem livre-arbítrio, ou seja, Deus faz escolhas, Deus também nos deu a capacidade de escolha. Dentro dessa capacidade de escolha, Deus nos criou com a capacidade de escolher o bem ou o mal, né? Então, nesse sentido, houve um teste, né? E esse teste, né, Adão e Eva fracassaram no teste e por isso o pecado adentrou a humanidade. De forma resumida, seria isso. Então, Romanos 5,12 explica justamente isso. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, o ato de Adão, por ele ser, né, o nosso ancestral, e a escolha dele traz consequência para cada um de nós, assim como também as escolhas dos pais, né, traz consequência para os filhos, né? Um pai que fuma, que bebe, né, ele altera, né, o pai ou mãe, né, altera os espermatozoides, né, os óvulos, né, são alterados. E isso vai trazer algum dano, alguma dificuldade para a próxima geração. Então, da mesma forma, Adão e Eva, pela decisão que eles tomaram, trouxe, né, esse dano, essa dificuldade para nós. Gênesis 2,7 diz que Deus nos criou de que forma? Diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, Deus criou a terra tem uma matéria, essa matéria, né, como diz a Bíblia, é o pó. Esse pó tem uma constituição, né, de nitrogênio, né, e fósforo, potássio e várias outras coisas, né, dentro do pó da terra. Disso Deus nos cria. E diz, como é que ele fez? Ele moldou, né, porque formar significa moldar. Ou seja, ele deu forma. Formar é dar forma. Deu uma forma ao ser humano, né? E ao dar forma, em algum momento ele soprou nas nossas narinas, ou seja, o que? Um fôlego da vida, ou seja, a capacidade de nós existirmos. Isso alguns entendem isso aqui como se fosse, né, a própria divindade entrando dentro de nós. Então alguns têm umas teorias dizendo, né, que nós somos parte da divindade, né? Então, mas a Bíblia não diz que nós somos parte da divindade, não. E sim que Deus soprou o fôlego. Nós vamos ver que no original a palavra fogo chama ruach, ou pode ser traduzida também como espírito, né? Ou vento. É traduzida por várias traduções, né? Vento, espírito. E soprou esse fôlego de vida e o homem foi feito homem vivente. Então nós não temos alma, nós somos alma. Alma é a união, né, dessa matéria, né, que foi formada com esse fôlego de vida. Quando se une, nós passamos a ser alma vivente. Então Deus nos chama, cada um de nós, de alma. Não é que nós tenhamos alma, e sim nós somos alma. Então, Salmo 104, 29 diz, escondes o teu rosto e ficam perturbados, né? Mostrando que se Deus, né, pode fazer isso. Se lhe tiras o fôlego, né? Ou seja, tira esse fôlego que Deus tinha dado para Adão e que permanece em nós ainda, porque nós somos descendentes de Adão, é o ruach. O que acontece? Se Deus retira esse fôlego, nós morremos. Mesmo a gente estando numa condição boa, mas se Deus retirar, morre. Tem um caso, né, em Atos, né, de um casal, né, que desobedeceu, né, tentou enganar os apóstolos, né, dando vendendo um terreno. Nessa venda desse terreno, eles, né, mentiram, né, e o Espírito de Deus revelou para eles, e Deus, né,
falou para eles, né, que eles, né, iam morrer. Então eles morreram ali na hora que receberam a notícia que ia morrer, eles morreram. Então Deus fez o que? Retirou o fôlego e eles morreram. E aí depois que a gente morre, não existe mais alma. Acabou. Nós deixamos de ser alma. Porque a alma é o quê? É a matéria com o fôlego. E aí a gente morre e volta o quê? A matéria volta para o pó da terra. Jó 34, 14 e 15 explica um pouco mais. Ó. Se ele pusesse o seu coração contra o homem, se Deus, né, em algum momento, né, se opusesse ao ser humano e recolhesse para si o seu espírito, então aqui ruach é traduzido como espírito, né, em alguns lugares como fôlego. Mas aqui esse espírito aqui está em minúsculo, né, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, Deus mesmo tem o próprio espírito, né, que é chamado ruach, maiúsculo, né, que é o Espírito Santo de Deus, né, ruach, né. Então Deus, né, diz aqui que retira esse espírito ou fôlego, e aqui também diz o seu fôlego. Aí esse i pode não estar no sentido de aditivo, mas só que na linguagem original, né, pode ser uma explicação que o espírito é o fôlego, porque nós estamos vendo em outras versões aqui, anteriores, outras passagens, que o fôlego é chamado também de ruach. Então aqui está sendo chamado chamar, né, fôlego, né, é como se fosse uma nova explicação, que o espírito é o fôlego, né. Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Aí eu não posso dizer para você aqui, né, que uma coisa é outra, né, porque tá i. Quando é i, é união das duas coisas. Então existe a possibilidade de ser duas coisas separadas. Eu não vou dizer para você qual é. Eu posso dizer para você que juntando as passagens da Bíblia, nós podemos entender que o espírito, né, e o fôlego são as mesmas coisas, né? Mas você pode estudar e chegar a outra conclusão, né? Eu não vou dizer para você, né, que você pode compreender melhor o assunto. 1 Timóteo 6,16 te dá uma certeza que nós não somos imortais. Porque a Bíblia diz o quê? Aquele que tem ele só imortalidade, ou seja, no original atanásia, tá? A Bíblia não diz que nós temos atanásia, ou seja, imortalidade. Nem diz que a alma é imortal, ou seja, a alma é atanásia. Mas só Deus é imortal. E fala que só, no sentido de único. E habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, ninguém pode ver. Ou seja, quem é esse Deus aqui? É Deus o Pai, porque Deus o Filho nós vimos, que é Jesus. A qual seja honra e poder sempre eterno, ou seja, eternamente. Amém, assim seja. Então, se a gente juntar essas passagens todas, ou seja, a alma não é imortal, nós não temos alma, nós somos alma vivente. Composta de quê? De matéria e fôlego de vida, ou espírito, ou ruach, né? Então, o que aconteceu? Satanás sabia que nós tínhamos, né, iam passar por uma provação. Nessa provação, Satanás, né, sabia, né, que Deus tinha falado para Adão e Eva, né, que nós, né, Gênesis 2, 16, 17, Deus fala, né, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Esse conhecimento aqui, em alguns lugares, fala ciência. Então, Deus também é o autor da ciência. Ciência significa conhecimento. E porque no dia que dela comer, ou seja, dessa árvore, certamente morrerá. Deus não diz aqui que você vai morrer instantaneamente. Nem que seria a forma dessa morte. Deus diz que certamente, ou seja, com certeza você vai morrer. E Deus diz para nós, né, que quando criou o homem, né, tá lá em Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi tarde de manhã o dia sexto. Então, quando Deus criou todas as coisas, foi de forma o quê? Muito bom, no sentido de perfeição. E também em Mateus 5:48, Deus diz assim, né, até Jesus que fala, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí vem um questionamento, nós podemos ser perfeitos igual a Deus? Não. Perfeito na esfera divina, não. Mas nós podemos ser perfeitos na nossa esfera. Deus cria, por exemplo, os animais são diferentes, mas Deus, quando diz que cada um deles era muito bom, eles eram perfeitos na esfera deles, né? Mas alguns, né, tinham a capacidade, outros têm outra, né? Então a perfeição aqui não é no sentido que é atingir o ápice, né? E sim que ele alcançou o propósito para qual Deus criou aquilo. Por exemplo, o sol, a lua, é perfeito? É. Eles cumpre o propósito de Deus. Quando a gente cumpre o propósito de Deus, nós somos o quê? Perfeitos. E vocês vão entender depois porque eu estou dizendo isso. Jó 38, versos 8 a 11 diz, quem encerrou o mar com portas? Então a Bíblia diz que Deus pegou o mar, que nós podemos ver que se movimenta, né? Colocou portas.
quando este rompeu e saiu da margem. Ou seja, quando Deus criou, né, saiu de alguma coisa que foi, o mar foi gerado, né? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, né? Acima nós temos a nuvem, embaixo tem o mar, né? E a escuridão por faixa, né? Diz aqui, quando eu lhe tracei limites. Então Deus diz aqui que Deus colocou o que? Limites. Para o quê? Para o mar. Lhe pus portas e ferrolhos. Então, nas coisas que Deus criou, né, a Bíblia diz que Deus criou de forma perfeita, todas elas têm limites. Imagine, dentro do nosso código genético, o nosso código genético diz que nós temos o que? 2 olhos. E esses 2 olhos são aqui na frente, né? Tem o que? Um nariz, né? Uma boca, 2 ouvidos. Mas se o código genético nosso falhar, pode tentar surgir mais de um olho, né? Por exemplo, uma mosca tem quantos olhos? Muitos olhos. Então, o código genético nosso é que impõe esses limites. Assim como Deus colocou limites para o mar, Deus também colocou limites para nós. Imagine se nossa barba crescesse por todo o corpo, né? Então Deus limita ela, né, numa determinada região. Graças a Deus que Deus colocou esses limites, né? Estão entendendo a importância dos limites? Os cabelos da nossa cabeça também, entendeu? Então tem limites. Esses limites preservam o plano original para qual Deus nos criou. Nos dá a forma. Assim como também o mar tem limites que Deus colocou. A lua, o sol e todas as coisas criadas, existem limites. E também existe um limite para a lei, né, moral. Então a lei moral é um limite que Deus colocou para nós, seres humanos, porque Ele sabe que até determinados parâmetros nós vamos conseguir o quê? Viver bem, viver feliz. Quando isso é transgredido, a Bíblia diz que o quê? É o pecado. Mas aqui Satanás já tinha pecado. Satanás já tinha transposto esses limites, já tinha desobedecido a Deus e ele queria, né, mais um tempo de vida, né, porque se ele não tivesse vencido Adão e Eva, ele teria sido destruído há muito tempo. Mas ele quis estender, né, o tempo de vida dele, então ele propôs, né, traçou um plano para enganar Adão e Eva. E nessa proposta dele ser enganado Adão e Eva, ele passava a ser o quê? Governante aqui da terra. E ele ia durar mais tempo, assim como ele está durando até hoje. Então ele fez o quê? Fez o primeiro, né, posse, né, de um animal. Ou ele tomou forma de uma serpente, que, né, ele pode tomar a forma de uma serpente, naturalmente, é um anjo, tem poder para isso. Ou ele fez o quê? Ele passou a controlar a serpente, né? Assim como a Bíblia diz, né, que um anjo falou, né, com Balaão na Bíblia, né? Um anjo falou, né, através, né, do animal, falou com Balaão. Então a Bíblia também mostra, né, que os demônios às vezes entram dentro das pessoas e Jesus libertou essas pessoas, né, mas que na hora de falar, quem estava falando era o demônio. Ou seja, os demônios têm essa capacidade, né, de passar a ter controle, né, de animais e controle também de seres humanos, se a gente permitir. Então Satanás aqui de alguma forma controlou a serpente, ou ele assumiu a forma, ou ele passou a controlar a serpente. De qualquer forma era Satanás que estava agindo. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo e Yahvé Deus tinha feito. E o que ele disse? A mulher, ou seja, a serpente não fala, mas essa serpente aqui falou. Então foi algo já também estranho para a mulher. Mas a mulher não achou isso como se fosse algo estranho, algo errado, né? E disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, Deus não tinha dito isso. Então Satanás, ele é esperto, ele pega as coisas que Deus revela e distorce. E a mulher disse à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. A Bíblia não revela, né, lá em Gênesis, que Deus falou que não podia tocar. Então já tem coisas estranhas aqui, né? E então a serpente chegou e disse para a mulher o que? Certamente não morrereis. Então essa base, certamente não morrereis, Satanás está querendo dizer que nós somos o que? Imortais. Que mesmo comendo do fruto a gente vai continuar tendo vida imortal. Mas de fato não é isso que acontece. Então a gente pode ver claramente que Satanás mente. O propósito dele e a forma que ele trabalha é com a mentira. Então a mentira permeia, né, hoje a humanidade, e a gente tem que ter muito cuidado, né, porque dentro de todas as esferas, dentro da política, né, dentro da própria igreja, dentro da ciência, né, que a gente também milita, existe a verdade e existe a mentira. Então a gente tem que buscar sempre a verdade.
E aqui, o engano da serpente era o quê? Qual era o propósito? Olha o que a serpente fez para tentar persuadir Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, né, se abrirão os vossos olhos. Ela não estava com os olhos abertos, não. Que abrir de olho é isso aqui? Você vai entender algo mais, além do que você está entendendo. Uma doutrina secreta, né? Tem lugares que convidam as pessoas para entender uma doutrina secreta. Chega lá nessa doutrina secreta, quanto mais você sobe, né? Algumas sociedades secretas, uma hora você chega a descobrir que Satanás é quem está por detrás de todos esses sistemas. E aí diz: sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, né? Ou seja, você vai ser como Deus. Então instigou a Eva a alcançar uma posição que Deus não a criou. Deus nos criou para nós sermos igual a Ele. Deus não. Deus é Deus e nós somos o quê? Seres humanos. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Está lá em Gênesis 1, 26, 27. Mas não para ser igual a Deus. E nem também Deus não conhece o bem e o mal. Ou seja, Deus não pratica o bem e o mal. Aqui Satanás estava sugerindo que a gente devia praticar o bem e o mal para ser igual a Deus. E não é isso. Deus não pratica o mal. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, né? Está lá em Tiago, ó. E nem é tentado pelo mal. Isso é lindo. É maravilhoso a gente ver a Bíblia explicando essas coisas aqui, né? Para a gente não pensar, né, que Deus está envolvido com o mal, né? Vamos ver aqui a passagem, né? Olha o que diz aqui, né? Em Tiago 1, verso, né, 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Deus não tenta nós. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Como é que nós somos tentados? Cada um, no verso 14, é tentado quando é atraído, ó, e engodado pela sua própria concupiscência. Já existe dentro de nós a desobediência, né? Depois que Adão e Eva pecou, já existe a desobediência de nós. E aí a nossa natureza já quer pecar. Aí sim a gente é arrastado, né, pelo pecado. Mas a Bíblia diz o seguinte, que viu a mulher que a árvore era boa para se comer, né? Deus tinha criado alguma árvore ruim, né? A árvore tinha algum veneno? Não tinha. Qual foi o problema? A desobediência, o ato de desobedecer. E ela achou que a árvore era desejável para dar entendimento. Quem é que nos dá entendimento? É uma árvore? É uma fruta? É uma droga? É uma bebida? Quem nos dá entendimento? Deus. A origem do entendimento vem de Deus, não vem dessas coisas. Tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A Bíblia diz o quê? Então foram abertos os olhos de ambos, e o quê? A partir daqueles momentos eles já tinham transgredido. Eles já não conseguiam ver a realidade da maneira correta. Eles agora perceberam que estavam o quê? Nus. Se eles perceberam que estavam nus, é porque antes eles tinham o quê? Algo que cobria eles. Deus tinha dado uma veste, né? No Espírito de Profecia diz que é uma veste de luz, igual aos anjos, que cobria eles. Mas quando eles pecaram, o primeiro sinal foi o quê? Que eles perderam essa veste. E perceberam que estava agora o quê? Nu. E aí foram atrás de umas folhas de figueira e fizeram o quê? Aventais. Está vendo como é a coisa, né? Quer tomar algo que não lhe pertence, você termina caindo daquilo que Deus tinha te dado. A Bíblia diz, né, que Adão não foi enganado, ó, mas a mulher. Adão, meus irmãos, minhas irmãs, ele amou mais a Eva do que a Deus. Esse é o problema de nós, seres homens. O problema do homem, a tentação nossa, é amar mais a mulher do que a Deus. E você vê que a maioria dos homens cai por causa de mulher. Os grandes homens, você pode ver que na história está relacionado com isso. A mulher não cai por causa de homem assim. A mulher cai por causa da curiosidade. Ou querer alcançar algo que Deus não tinha planejado para ela. As mulheres hoje ainda continuam desse jeito. E aí vem os movimentos feministas, né, tentando se igualar aos homens. Deus não criou homem igual a mulher. Se fosse homem igual a mulher, existia só homem ou só mulher. Deus criou homem e mulher, cada um com suas responsabilidades, cada um com as suas capacidades, cada um com as suas habilidades e cada um com funções definidas. É isso. E diz aqui, 1 Timóteo 4, de 1 a 2, mas o Espírito expressamente diz, ó, no tempo do fim, nosso tempo, que alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, hein? Quem são esses enganadores? Demônios. A doutrinas de demônio. Então a doutrina de demônio existe hoje? Existe. A gente não percebe, né? A gente vê livro, vê ciência, vê um monte de coisa e não vê o nome dizendo doutrina de demônios, né? Mas a doutrina de demônio existe. O que é a doutrina de demônio? Toda doutrina contrária à Bíblia.
toda doutrina contrária aos princípios que Deus estabelece na Bíblia. E diz que pela hipocrisia de homens que vão falar o quê? Mentira. Se opõe à Bíblia, está o quê? Mentindo. Tendo cauterizado a própria consciência. Chega uma hora que você fica cego, que você não sabe nem o que é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. E aqui diz, ó, que quem é que foi precipitado aqui para a terra? Uma vez Satanás venceu Adão e Eva, Satanás foi expulso do céu. Ele não podia permanecer no céu. E alguns dizem, ah, Deus não é o Deus, né? Que Jesus não é o Deus que mexe com arma. Né? Arma sim. A Bíblia diz que Jesus lutou contra Satanás com os anjos e venceu a Satanás. Deus luta pela verdade. Deus luta para defender, né, os anjos, né, e os outros seres criados, né, dos enganos de Satanás. E houve uma batalha no céu. A Bíblia diz lá, Apocalipse 12, né, verso 7. Apocalipse 12, verso 7 diz, houve uma guerra no céu. Então, a gente dizer que Deus não guerreia e que nós, como cristãos, não devemos guerrear, a Bíblia diz que a gente deve guerrear. Alguns dizem, ah, mas a Bíblia diz que está escrito lá que deve guerrear pela palavra de Deus, espada, né? Mas não é só por isso que a Bíblia diz isso, não. A Bíblia fala também que o povo de Israel, quando foi atacado, né? Quando eles estavam atravessando o deserto, Deus pediu o povo para se defender. E aqui diz, ó, houve batalha no céu, Miguel e os anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, né? E nem seu lugar sucessou nos céus. Então houve guerra. E vai haver guerra. Em Apocalipse 19, diz que Jesus vem o quê? Lutar contra o dragão, né? E vai vencer essa batalha, ó, né? Aqui, ó, fala, né, que vai haver uma guerra, ó. Apocalipse 19, 9. E vi a besta e os reis da terra, seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Então vai ter uma guerra? Vai ter uma guerra, sim. E nós vamos ser participantes dessa guerra. Então nós temos, a questão não é se nós devemos guerrear ou não, e sim porque nós estamos guerreando. Deus disse que é para se defender, você tem que se defender. Você tem a obrigação moral, como por exemplo, homem, esposo, como defender sua família. Sua esposa e seus filhos. Se alguém invade sua casa, você tem que defender sua família. Não importa qual a arma que você vai usar, uma cadeira, uma pedra, um pau, né, o braço, a mão, entendeu? Você tem por obrigação defender. Deus está defendendo a nós perante Satanás. É por isso que houve uma guerra. Jesus vai nos defender e vai lutar contra Satanás para vencer e nos libertar. Então a gente às vezes as pessoas estão enganando as pessoas e distorcendo o que está na Bíblia. E diz que Satanás é o que? A antiga serpente. Qual é o nome dele? Diabo. Diabo significa o quê? Enganador no original. Satanás significa adversário. E o que é que ele faz? Engana todo mundo. E ele foi precipitado para a terra e os anjos, ou seja, os demônios vieram com ele para cá. Então, nós temos que entender aqui, ó, que Satanás pegou essa doutrina de certamente não morrerá e criou várias religiões, né? Quando ele criou essas religiões? Desde depois do dilúvio, ele suscitou a Nimrod, né? De alguma maneira ele convenceu Nimrod e Nimrod, né, tratou, né, de estabelecer uma religião onde o Deus principal era o Deus Sol e a deusa e a esposa era a deusa mãe, né, deusa Lua. E nisso começou a surgir a doutrina da imortalidade. Satanás tinha porque falado para Adão e Eva, né? E queria o que? Promulgar isso. E aí nós vamos dizer, né, que essa base de certamente não morrereis, né, você pode ver no passado em vários povos essa doutrina. Diz aqui, ó, a fonte, né, que eu peguei, os gregos anteriores a Sócrates e Platão também criam que a alma continuava viva após a morte. Ou seja, é como se houvesse separação, né, da alma e o corpo. Não, a Bíblia não diz isso. Pitágoras, famoso matemático, né, grego do século, né, sexto século antes de Cristo, né, sustentava que a alma era imortal e estava sujeita à transmigração. E aí vem várias teorias, várias religiões com base nesses conceitos, né? Antes dele, Tales de Mileto, considerado o mais antigo filósofo grego conhecido, também achava que a alma imortal não existia apenas em homens, mas animais e plantas. Porque essa doutrina também é similar à doutrina que existe nas religiões orientais, né? Que você morre e você vira uma planta, né? Ou vira um animal, ou vira um inseto. E aí você vê isso em revistinhas, em mangás, né? Em filmes, em jogos, em um monte de coisa. Essas doutrinas estão aí permeando, né? O dia a dia disso aqui. No Irã ou na Pérsia, ao leste, tinha um profeta chamado Zoroastro, que surgiu, né,
no 7º século, né, antes de Cristo, né? E ele introduziu uma forma também de adoração que veio a ser conhecida como zoroastrismo. E a base, né, disso é que ele cria também o quê? Na imortalidade. E dizia que a alma do justo estará sempre em alegria, mas a alma do mentiroso estará sempre em tormento. Ou seja, novamente, a base, né, que a alma é imortal. E aí vem a questão do tormento eterno, né, que permeou dentro do cristianismo, né, através, né, da Igreja Católica, né, que você vai morrer no inferno e você vai ficar eternamente, né, lá sofrendo, né? E a Bíblia não diz isso. Então, essa questão de vocês não morrerão também, né? Os egípcios, né? A crença, né, na vida pós-morte era fundamental para a religião egípcia. Os egípcios sustentavam que a alma da pessoa morta seria julgada por Osíris, e o deus principal do mundo do além. Por exemplo, né, tem um documento, né, diz que papiro, supostamente do século XIV a.C., que mostra Anubis, né, que é o deus dos mortos, levando a alma, né, do escriba, né, Runefer, perante Osíris. Então Osíris é quem fazia o julgamento e o Anubis é quem fazia a travessia de você num lago, né? E esse lago, o Anubis é uma forma, né, de um lobo, né? A cara de um lobo, né? Ou um chacal, né? E levava você nesse barco, né? Chegar lá, Osíris julgava você. Novamente dizendo que a alma é imortal, né? Aí tem filmes, né? Tem até filme, né? Do Deuses do Egito, eu já assisti, que tem essa teoria, né? Por detrás, né? Sobre isso aí. Então diz, no mundo antigo, de onde é que surgiu isso? A religião que veio de onde? Da Babilônia e da Síria. Foi onde surgiu isso, né? O Egito, a Pérsia, a Grécia sentiram a influência, né, da religião da Babilônia. Por isso que a profecia de Daniel 2 diz que a cabeça da estátua é a Babilônia, porque é quem a mente, ou seja, aquela que guia todos os demais povos. É a Babilônia, por causa da doutrina. E o livro prossegue, em vista de um anterior contato, né, Egito e Babilônia, né? Diz aqui, revela tabuinhas de Armana, né? Certamente havia muitas oportunidades, né? Falava também sobre o deus Mitra. E esses elementos semíticos todos estão relacionados, sabe com quem? Com Nimrod. Né? Nimrod, como se fosse o criador, né, dessa religião. E é o que a Bíblia diz, que Nimrod tentou criar um governo mundial e uma religião mundial. Que hoje estamos nos aproximando com a história da nova ordem mundial. O caminho é esse. É evidente que o ensino da imortalidade da alma remonta à antiga Babilônia. Segundo a Bíblia, é um livro da história exata, né? A cidade de Babel. Babel significa o quê? Confusão para Deus. Foi fundada por Nimrod, que era bisneto de Noé. Após o dilúvio, né, ele fundou a cidade e tentou construir uma torre e iniciou essa religião. Ele era adorado como um deus, né? Quando Jesus, né, ou seja, que é Deus, dividiu as línguas, né? Ele passou a ter vários nomes, né? Osíris no Egito, Odin nos povos nórdicos, né? Zeus, né? Nos povos gregos romanos, né? E nos índios, né? Tinham outros nomes, né? Mas sempre era um deus sol ou um deus serpente. Você vê que Deus principal, Deus serpente. E a esposa dele, a deusa lua. Ou um boi, né? A deusa mãe podia ser representada por um boi chamado Apis, né? E aí nós vemos, né, que ainda hoje tem festivais, né? Que tem bois, né, dançando, né? Como a gente pode ver no Brasil, o caprichoso, né, e o garantido, né? Por de onde vem esse boi? Vem desse sistema de adoração à deusa mãe. E o registro bíblico mostra, né, que quando houve a confusão, surgiu todas essas religiões que nós conhecemos hoje. Mas todas elas relacionadas, né, com a base, né, que a alma é imortal. Mas a Bíblia diz em Salmo 115, 17, ó, que os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Não louva por quê? Porque deixa de existir. A Bíblia, Jesus diz aqui, ó, João 25, 28, 29, alguns diz que você morre, sua alma sobe, né, já vai para morar com Jesus, né, e o mal, quem é ruim, vai para o inferno. A Bíblia não diz isso. O próprio Jesus diz o que acontece com o ser humano depois que ele morre. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Quer dizer que quem está no sepulcro vai continuar com o ouvido? Não. É porque Jesus fala e a natureza, ou seja, a própria realidade, ela obedece ao que Jesus fala. Então, quando Jesus fala, houve luz, haja luz, houve luz. Então, quando Jesus falar, nós que estaremos no pó da terra, ou os que tiverem morrido, os que não tiverem morrido, serão vivos. E os que fizerem bem, ó, que tiverem mortos, sairão para a ressurreição da vida. Então, significa que se você vai ressuscitar, significa que você não está no céu. Significa que você está na terra. Porque senão você vai ter que descer do céu, voltar para o pó para Jesus te ressuscitar. É o lógico, né?
E diz, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então você também não está no inferno, porque senão você vai ter que sair do inferno, voltar para o pó da terra para Jesus te ressuscitar. É o que a Bíblia está dizendo. Jesus vai ressuscitar o quê? Os ímpios e os salvos. E Jesus diz aqui, né, que isso vai acontecer quando ele voltar na segunda vinda. Né? E a Bíblia diz que vai ter uma diferença de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Isso está no Apocalipse. Primeiro Jesus ressuscita só o quê? Só os salvos. Passa 1000 anos, aí Jesus ressuscita o quê? Os ímpios. É o que está na Bíblia. Ezequiel 18:4 fala assim: eis que todas as almas são minhas. Que são almas? São nós. Né? Nós somos pertencentes a quem? A Deus. Ele diz, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. E a Bíblia diz aqui, a alma que pecar morrerá. Então a alma não é imortal, porque se a alma peca, ou seja, quem é a alma? Somos nós. Se nós pecamos, nós morremos. Então a alma peca, morre. Então a alma que peca, morre, ela não é imortal. É o que está escrito aqui na Bíblia. Se você não tinha entendido isso até agora, a Bíblia está te mostrando aqui em detalhes. Então, quais são as consequências, né, do pecado? Gênesis 3,14, Deus fala, ó, depois que o homem desobedeceu, o governo da terra passou para Satanás. É por isso que quando Jesus vem, assume, é chamado segundo Adão. Está lá em Coríntios. E Jesus vem substituir Adão, onde Adão errou. Mas por que Jesus não vem substituir Eva? Porque Eva não era a governante da terra. Quem era governante da terra era Adão. Deus deu o governo da terra para Adão, não foi para Eva. Aí se somente Eva tivesse pecado, Deus tinha resolvido isso de outra forma. O pecado não tinha entrado na humanidade, se Adão não tivesse pecado, não. Aí nós vamos ver justamente isso aqui, ó. Então o Senhor disse à serpente. Por que Deus só falou para Satanás? A serpente aqui, quem é? Satanás. Ó. Portanto, tu fizesse isso, maldita será mais do que toda fera, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todo o dia da tua vida. Então a gente vê a serpente, né, rastejando. Mas aqui pode ser que a serpente tenha sido o quê? Possuída por Satanás. E de alguma maneira ela aceitou ser possuída. Porque a Bíblia diz que chegou um momento que Deus retirou, né, um demônio de uma pessoa. E os demônios disseram assim, me manda para os porcos, né? E aí Jesus autorizou. Aí eles foram para os porcos, sabe o que os porcos fizeram? Os porcos não aceitaram, os porcos se precipitaram e morreram. Então aqui, provavelmente, a serpente aceitou ser possuída. É por isso que Deus condenou a serpente aqui e ela hoje se arrasta. Então a serpente antes tinha asa. Uma serpente que tem asa, sabe o que é? É o dragão. Aí você vê nos povos orientais, é um dragão que é uma serpente com asa. Então perdeu essas asas, a serpente. Para a mulher, Deus falou para a mulher o quê? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então Deus colocou que uma divergência entre Deus, entre Satanás, né, e a mulher. A mulher aqui é a mulher mesmo, Eva e as descendentes de Eva. E também a Bíblia diz que essa mulher também que é a igreja no futuro. E Deus diz, entre a tua semente, ou seja, existirão alguns descendentes, né, de Satanás. Ou seja, quem são os descendentes? São pessoas que seguem o que Satanás quer. Então vai ter uma luta, né, entre a semente de Satanás e a sua semente. Sua aqui não é coletivo. Quem é essa sua semente? Qual é a semente da mulher? Jesus. Jesus ia lutar contra o quê? Contra a semente de Satanás. É por isso que Jesus foi perseguido desde antes de nascer até a hora de morrer. Esta Jesus, né? Jesus aqui, que é a semente, te ferirá a cabeça. Quem é a cabeça da serpente? Satanás é a cabeça. Então Satanás vai ser destruído, né? Quando você atinge a cabeça, morre. Então a Bíblia está dizendo aqui que Satanás vai ser destruído. E diz, Satanás ia fazer o quê? Ferir o calcanhar. Ou seja, ia ferir Jesus. Mas não ia ferir Jesus de morte. É morte o quê? Eterna. Que a morte de Satanás vai ser eterna. Então, qual foi o calcanhar aqui? Jesus foi ferido e morto como um ser humano. Mas, como ser divino, ele voltou à vida. Então, Jesus foi ferido, mas não foi destruído. É isso que está explicando aqui. Essa profecia aqui, ela é a base de toda a Bíblia. Essas profecias de Gênesis 3,15. Toda a Bíblia está explicando isso aqui. Como isso ia acontecer. E para a mulher, Deus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor. A mulher passou a ter dificuldade, né, no parto. A tua conceição, ou seja, no nascimento. Com dor darás à luz aos filhos, mas mesmo assim as mulheres vão continuar querendo ter filhos, né?
E Deus diz que o teu desejo, e aqui no original o desejo aqui, sabe o que é? Sexual. Teu desejo sexual será para o teu marido. Então, quem vai ter com poder sobre o desejo sexual da mulher é o marido. E a Bíblia diz que ele te dominará. Então Deus diz que a maneira para a mulher ser salva, para que a mulher continuasse, né, cumprindo o propósito de Deus, ela tinha que se submeter ao homem. É obrigado? Não. Mas Deus disse, se você quiser ser feliz, esse é o caminho para a salvação. É isso que a Bíblia diz. E aqui também a Bíblia diz, né, que ser submisso não quer dizer que você é escravo. Nós somos submissos a Deus, mas Deus permite que nós façamos nossas escolhas. Então a submissão é uma escolha. Você tem que escolher. Você tem que aceitar que Deus te guie. Então também da mesma forma a mulher teria que aceitar que o marido a guie. Senão, não case, né? Aqui Gênesis 3, 17, 19 fala sobre o homem. Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, ou seja, Deus agora vai falar com Adão, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra agora por causa de ti. Então a terra não é maldita por causa de Eva, é por causa de quem? De Adão. Porque Adão era o governante. Com dor comerá delas todo dia da tua vida. A partir de agora a terra está o quê? Maldita. Agora tudo, o alimento, tudo que a gente vai conseguir vai ser com dor e sofrimento. Espinhos e cardos também te produzirá. Você vai surgir toda dificuldade para você plantar. É por isso que hoje plantar e colher é difícil. Continua sendo difícil, né? Por isso que para produção, né, alimentar existe, né, as produtos, né, venenos para matar inseto e tudo mais, né, para poder produzir alimento. E parte desses produtos atinge a gente também. Prejudica nós também. Comerás a erva do campo, ó. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, para comer o pão vai ser suado. E é de suado até hoje. Até que você tornes a terra. Então Deus está dizendo aqui o que vai acontecer. Por causa de Adão nós vamos morrer. Porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então foi essas consequências, né, do pecado. Mas Deus deu para nós uma mensagem de salvação. Lá está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade, né? E vai vir um descendente da mulher que vai vencer a Satanás. Graças a Deus, né? E a Bíblia diz, né, que é esse descendente? Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, Jesus explica isso para os discípulos. Né? Os discípulos não tinham entendido ainda. E às vezes nós também não entendemos. Jesus diz, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, quem eram os profetas que Jesus falou que existia? Não existia Novo Testamento naquela época. Quem são esses profetas? Que alguns dizem que foi abolido o Velho Testamento, né? Jesus está dizendo que foi abolido, não. Aqui é depois da ressurreição de Jesus. Jesus falando de quê? Das Escrituras Sagradas. Que é o quê? Era o Velho Testamento. E ele diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas? Entrasse na sua glória? E ele começou por quanto? Não foi por Lucas nem Mateus, né? Foi por quem? Por Moisés, que é o que? Os 5 primeiros livros, né? E todos os profetas. Até onde? Até Malaquias. Jesus fez o quê? Explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então alguns dizem que as Escrituras foram abolidas no Novo Velho Testamento. Jesus não aboliu nada. Jesus está dizendo que é justamente, né, a gente não pode ser nécio, né, e estudar as Escrituras, porque lá onde está revelada a verdade. Segundo Coríntios 5:21 diz, o que aconteceu? Aqueles, né, Jesus não conheceu o pecado, Jesus veio o quê? Igual a Adão. Ou seja, Jesus não tinha natureza pecaminosa. Mas Jesus também era diferente de Adão, igual a nós. Por quê? Porque Jesus veio com a carne, né? Ou seja, com a nossa capacidade física debilitada. Não foi igual a de Adão. Então Jesus é igual a Adão? Era. Antes e depois do pecado. Né? Não no sentido, né, que Jesus fosse pecador ou que tivesse natureza pecaminosa. Jesus não tinha. Então é por isso que aqui diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus não tinha nada a ver com o pecado, mas o fez pecado por nós. Ou seja, ele assumiu os nossos pecados, mas ele não cometeu o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para que ele pudesse dar a vida dele para nós. Você aceita a vida de Jesus que ele quer que a gente dá? Esse é o plano que ele tem para te salvar. Só tem esse caminho. Também está escrito, o primeiro homem, ó, Adão, foi feito alma vivente. Ó. O último Adão, o espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus. O primeiro
é o espírito, mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Quem é? Adão. E quem é o espiritual depois? Jesus. O primeiro homem veio da terra, é terreno, Adão. E o segundo homem é do céu. Quem é? Jesus. Amém? E aqui diz, ó, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e vestiu. O que Jesus fez naquela época? O primeiro sacrifício de um cordeiro. E Jesus explicou, ó, assim como esse cordeiro inocente tem que morrer, também eu vou ter que morrer. Alguém vai ter que morrer. O filho do homem vai ter que morrer. Só que no futuro a gente possou entender quem é esse filho do homem. O próprio Jesus, que é o ser divino. Tomou forma humana para nos salvar a mim e a ti. E aqui João 1,29 confirma. Ó, quando João Batista, né, viu Jesus, disse, no dia seguinte João via Jesus. Falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? A Bíblia é maravilhosa. Deus é maravilhoso. Se você ler a Escritura, tudo se encaixa. O plano da redenção está detalhado. E o mais importante de tudo é que Deus quer te salvar e salvar a mim e teus familiares. Eu espero que você aceite isso. E entenda, né, que nós somos mortais, mas Deus quer nos dar o quê? Vida eterna. Ao aceitarmos eles como Salvador. Espero que você aceite e tome a sua decisão. Que Deus te abençoe. Te guarde e te proteja, a ti e teus familiares. Já desejo-te um bom fim de semana, né? E um feliz sábado, né? Que começa ao pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz a ti e teus familiares. Amém.